Fala aí pessoal, Gustavo Martins aqui e hoje a gente vai falar sobre o jogo de 7 erros de orçamento de obras com o Sinap. Então, quais são aí os erros mais comuns que a gente identifica, que a gente vai estar passando aqui como se fosse um jogo aí de 7 erros para mostrar e você tentar pegar e não cometer também nos seus orçamentos e usar aí de uma maneira correta a tabela Sinap com tudo que a gente vê aqui que são as melhores práticas para ter um orçamento mais preciso. Então vamos lá, começando já direto ao ponto. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, acompanha os próximos vídeos. Se você gostar desse vídeo, também curte aí até o final. Primeiro erro aqui então já clássico, né? Não entender os critérios de medições. Então, se você usa a tabela Sinap e você não entende os critérios de medições, você não acessou lá o sumário, você não pegou as informações que eles disponibilizam isso gratuitamente no site deles, a gente tem até um vídeo aqui no canal falando sobre os critérios, sobre o sumário, tem lá completinho ensinando como acessa, onde busca essas informações. Você vai estar cometendo já um erro, porque se você considera lá alvenaria, desconta todos os vãos, né? E aí você não coloca o item de verga, já que a Sinap ela usa esse critério, ela coloca o critério de descontar todos os vãos, só que ela não dá, né, lá embutido no serviço de alvenaria o item de verga. Então você tem que inserir isso na sua planilha por fora, o item de verga, para estar computando esse preço. Diferente de outras bases de composições de preço, ela pode usar ali uma forma diferente de critério de medições de alvenaria, mas está embutido ali o preço da verga, tá? Então muito cuidado nesse exemplo que eu estou falando. Segundo erro, os encargos já estão embutidos, horista e mensalista, então você não precisa adicionar leis sociais aos seus orçamentos, já está embutido na Sinap, você não precisa fazer isso no software e custo mesmo, já está lá direto, você nem tem a opção de colocar os encargos. Vou dar um exemplo aqui que também muda na Sinap de acordo com o estado, de acordo com o ano também, não é algo fixo. Por quê? O cálculo dos encargos vai considerar dias de chuva no ano histórico, vai considerar os dias contados, descontando os feriados, dias corridos trabalhados. Então são vários itens e na Sinap tem detalhadamente isso, se você tiver interesse em entender mais como é feito o cálculo. Para São Paulo, peguei um exemplo aqui, ó, ele separa, né? Com desoneração da folha de pagamento, né? Ele considera 84,97 para horista e 47,60 para mensalista. Então, você tem 84,97% para horista, 47,60% para mensalista. Já para sem desoneração, vai para 114,15 horista e 70,96 mensalista. Então, olha a diferença, né? Você tem aqui de 47,60 no menor valor para mensalista, né? Porcentagem ele em relação ao seu orçamento, e 114,15 para horista. Então a diferença é gritante. Se você não prestar atenção, escolher errado o tipo de encargos ali e o tipo de mão de obra que você está trabalhando no seu orçamento, a diferença aqui pode ser muito grande. Então esse é o segundo erro. O terceiro erro, não considerar frete ou mobilização de equipamentos, né? Os preços são das capitais. Então, você está lá fazendo orçamento, considerou algum tipo de equipamento que vai ter na sua obra, você está no interior, a gente está aqui no interior de São Paulo, e aí você não considera esse frete, você precisa de um material que só tem na capital, um equipamento que só tem na capital, e aí você precisa fazer essa mobilização. Ou se não tem numa cidade próxima de você, né? Ali esse equipamento, você está lá fazendo orçamento, você já cotou, mas você está pegando o preço da Sinap ali, fazendo a comparação, você tem que embutir o frete, senão vai dar diferença. O quarto erro, não ler os cadernos técnicos de composições e insumos. Então, já falei um pouco do sumário, mas é importante você entrar e entender do jogo da Sinap. Então, como você faz isso? Busca lá no sumário, aí você tem os catálogos de composições, tem catálogos de insumos. Lá você consegue entender exatamente o jogo que foi feito pela Sinap assim, em relação a critério de medições, o que está considerado, o que não está considerado. Os catálogos tem como você executa, né? Ali tem um acervo muito grande de informações que são gratuitas e você pode e deve usar aí para o seu orçamento. O quinto erro, não considerar transporte manual de carga, tá? Transporte ali na horizontal dentro da obra. Então, para vertical também funciona da mesma maneira, mas a Sinap ela considera já no seu planejamento, antes do seu orçamento, se tiver baias de areia, baias de britas, a mais de 15 metros de uma betoneira que você vai bater um concreto manual dentro da obra, se passou esse 15 metros de ida e volta, você já está ultrapassando os valores que eles consideram lá na composição. Então, o critério deles de coeficiente para fazer a composição e está embutido no preço não está considerando maior do que essa metragem. Então, você tem uma distância maior de 15 metros, 20, 30 metros, você tem que colocar esse serviço na planilha. E tem na Sinap o serviço de transporte de carga manual horizontal e vertical, tá? Você tem que inserir. Esse é o quinto erro. O sexto erro, usar mão de obra empreitada em suas obras
sem ajustar o horista e mensalista da Sinap. Então, você está usando o horista e mensalista lá na Sinap, né? Considerando ali os preços como se fosse um CLT. E depois você vem e coloca no seu orçamento, você tem mão de obra empreitada, é óbvio que vai dar erro na mão de obra. Depois você fala, poxa, a Sinap é ruim os preços. Não, você que não está fazendo apropriação na mão de obra ali, com certeza vai dar diferença, principalmente em orçamentos de reforma. Então, se você usa mão de obra empreitada em pequenas construções, ou até médias, maiores até, de edificações e também ali de reformas, toma muito cuidado nesse ajuste de mão de obra. Faz o orçamento ali na planilha, no software e depois vem ajustando a mão de obra. Então, muito atento que esse aqui é um dos pontos que mais pegam os erros aqui na Sinap. O 7º erro, usar a planilha desonerada em todos os orçamentos para ser mais competitivo. Então, já vi muita gente sempre usar planilha desonerada porque tem menores os encargos sociais para ser mais competitivo. Esse é um erro. Por quê? Se você usa na sua empresa desonerada, você tem que entender que assim, você vai ter o desconto realmente lá nos encargos sociais de mão de obra, vai zerar ali o FGTS, que é 20%, você vai zerar, mas tome muito cuidado, porque além de se você não for enquadrado com desoneração, além disso, né, além de ter esse erro quando ele usa com desoneração para ter mais competitividade e ser menor o preço, e às vezes ele nem é enquadrado, né? Ou se é, tomar muito cuidado, porque se você tem um desconto de 20% no FGTS, mas a sua obra é 60% materiais, 40% mão de obra, no final não vale a pena, porque pela lei você tem o desconto de 20% do FGTS, mas você tem um imposto final de 5% sobre o faturamento bruto. Então tomar muito cuidado, colocar no papel isso, que às vezes acaba não compensando. Ah, Gustavo, mas minha obra é 80% mão de obra. Beleza, aí tudo bem, justifica você usar aí desonerada, ter isso na sua empresa. Agora, se não for, se for 50-50, até 60-40 tem que dar uma analisada, tá? Subiu acima disso, de questão de ser mais para mão de obra, ok, aí tudo bem, vale a pena. Se não, não compensa. Então a gente vê muitas pessoas usando esses valores desonerada, como eu falei aqui em cima, com desoneração é 84,97% horista e 47,60% de mensalista. Então, teoricamente ali, quem está fazendo orçamento acha muito atrativo usar esses preços para ser mais competitivo, mas depois no final pode tomar aí um belo de um prejuízo. Então esse foi o jogo de 7 erros da planilha Sinap. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe aí com seus amigos e espero que você tenha entendido aqui, passado em todos os 7 pontos aqui. Se quiser a gente pode até dar uma revisada aqui em todos eles para a gente deixar aqui o vídeo mais resumido no final. Então, primeiro item, só para repassar, não entender os critérios de medições. Segundo erro, encargos já estão embutidos, tomar cuidado dos encargos. Terceiro erro, não considerar o frete ou mobilização de equipamentos. Quarto erro, não ler os cadernos técnicos de composições e ensimos. Quinto erro, não considerar transporte manual de carga, né, na horizontal e vertical. Sexto erro, usar mão de obra empreitada sem ajustar horista e mensalista. Sétimo erro, usar a planilha desonerada em todos os orçamentos, né? Em todas as planilhas, em todos os softwares. Espero que você tenha curtido o vídeo. Deixe seu comentário abaixo e a gente se vê aí no próximo. Um abraço.